Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão meio no seu nosso ponto teológico? Estamos aí para mais uma aula, né? É a 17ª desta série Teologia Paulina. Estamos juntos aqui compartilhando conhecimento na internet. Estamos estudando aí, usando como livro-texto a teologia do apóstolo Paulo, nessa obra clássica aqui de Jimmy Dow, da editora Paulina. E estamos seguindo, né? Estamos seguindo aqui. Você caiu de paraquedas aqui no nosso canal. Convido você também aí a dar o like, assistir, se inscrever, né? Ativar o sininho da notificação. Você que já é inscrito aí, mas não tem recebido todas as notificações, dê uma conferida para ver se o sininho está ativado. Às vezes você está inscrito, mas o sininho não está ativado. Aí você não recebe todos os vídeos, não recebe notificação de live, você não recebe os reviews dos livros. Então eu peço a você que nos ajude a ativar o sininho, dar o like, compartilhar esse vídeo nos grupinhos do WhatsApp, Facebook, Telegram, fazer seu comentário aí para ajudar a engajar o canal. Assim o logaritmo entende que esse vídeo é importante, ele vai recomendar não somente este, mas outros vídeos do canal. Sugiro a você também, você que está chegando agora, ou é recém-inscrito no nosso canal, dá uma olhadinha na nossa playlist. Nossa playlist, nós temos todos os vídeos ali de maneira gratuita, nós não temos clube de membros que você tem que pagar um valor para assistir os vídeos, não. Por exemplo, temos 86 aulas lá para teologia iniciante, para pessoas que estão começando. Nós temos também curso da história da teologia, também tem mais de 40 vídeos. Temos a história da filosofia cristã. Temos prolegômenos, se eu não me engano, são 17 vídeos, né, falando sobre, são as palavras introdutórias da sistemática. Temos história da filosofia cristã, bastante vídeos lá, dá uma conferida, dá um incentivo aí pra gente. Aqui embaixo temos também o link do Apoia-se, você pode se tornar um apoiador a partir de R$5 mensais. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Point Teológico. E se você deseja nos ajudar de forma aleatória, aqui embaixo também nos comentários tem um Pix, você pode fazer aí doação de qualquer valor. Deus está tocando teu coração? Pois é, então faça isso, nos abençoe, certo? Para quem está acompanhando comigo aí, usando este livro, perdão, tem gente que gosta, né, de acompanhar com o livro. Estou na página 83, tá certo? E Paulo está falando sobre a humanidade, né, a visão, a perspectiva do apóstolo Paulo, a visão antropológica de Paulo, né, em relação aos homens, né? O que essa teologia diz a respeito dos homens? Diz assim, diz mais aqui, ó. Em segundo lugar, a despeito do individualismo existencialista de Bultmann, está se referindo aqui ao grande, famoso teólogo, né, do século XX, Rudolf Bultmann, né, teólogo alemão. A sua afirmação realça a interdependência das diferentes facetas da teologia de Paulo. Ou, em outras palavras, a teologia de Paulo é relacional. Quer dizer, ele não estava preocupado com Deus por si mesmo ou com a humanidade por si mesmo. Os debates filosóficos clássicos, gregos, sobre existência e subsistência, os debates eclesiásticos posteriores sobre as naturezas de Cristo estão longe de Paulo. Como a abertura da sua exposição do Evangelho, em Romanos 1,16, mostra claramente sua preocupação era mais com a humanidade em relação a Deus, com os homens e mulheres nas suas relações mútuas e, consequentemente, com Cristo enquanto resposta de Deus à condição humana. E é interessante, né? Teologias que são desenvolvidas pós-Paulo, posterior a Paulo. Por exemplo, a virgindade de Jesus, ou melhor, perdão, a virgindade da mãe de Jesus, a virgindade de Maria, o nascimento virginal, né, de Jesus, é isso que eu queria dizer. Muitos teólogos dizem que Paulo não cria nisto, nesta doutrina. Muitos teólogos chegam a dizer que o apóstolo Paulo não tinha o menor pensamento a respeito de uma ideia, de uma concepção virginal do Senhor Jesus. O que eles alegam? Eles alegam que Paulo não menciona isso. De fato, ele não menciona. Mas o simples fato de Paulo não mencionar, né, essa crença não significa que ele não cria, né? Tem isso. Então, essas questões que não foram abordadas, é muito fácil, muito cômodo, né, para um teólogo do século XX e XXI dizer: Paulo não pensava nessas questões. Isso gera debate, porque o Paulo não cria em determinado ponto teológico.
né, acerca, por exemplo, das questões das duas naturezas de Cristo, que é uma questão que vai ser desenvolvida no século IV, vai ser debatida no século IV. Então, ao fato do apóstolo Paulo não tocar nesses assuntos, é mais cômodo, até mesmo foi cômodo aqui para o Dimidal, dizer isso, né? Que estava longe de Paulo, esse tipo de pensamento estava distante da teologia paulina, essas questões. Pode ser que sim, estava longe dele. Mas a gente pode também contra-argumentar dizendo, olha, não significa que por fato dele não ter tocado no assunto, que ele não cria nessas questões. Segundo ponto, geralmente as epístolas de Paulo eram epístolas de ocasião. Como assim? Ele escrevia para atender às demandas ocasionais, os problemas do momento daquelas igrejas. Então o apóstolo Paulo, não, em suas epístolas, ele não abarcou todos os problemas ou todas as dúvidas, todas as questões teológicas que existem. É óbvio que não. O apóstolo Paulo não escreveu uma teologia sistemática. Então, muitas vezes me parece que crentes, estudiosos, teólogos, esperavam de Paulo que ele escrevesse tipo Institutas de Calvino. Não. Na mente de Paulo não havia isso, essa ideia de que estou escrevendo aqui, porque daqui a 2000 anos os crentes, os teólogos do futuro vão encontrar aqui todas as respostas para todos os problemas de todas as eras. Claro que não. Claro que não. E mais aqui. Em outras palavras, a antropologia de Paulo não é forma de individualismo. As pessoas são seres sociais, definidas como pessoas pelos seus relacionamentos. Na perspectiva paulina, os seres humanos são como são em virtude do seu relacionamento com Deus e com o seu mundo. O seu evangelho é o evangelho de Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Sua doutrina da salvação é a do homem e da mulher sendo restaurados à imagem de Deus no corpo de Cristo. E assim por diante. Esse contexto é vital para a compreensão certa da antropologia de Paulo. Esse esclarecimento sobre a concepção paulina do ser humano é muito importante, porque grande parte da antropologia de Paulo é inevitavelmente estranha ao nosso modo de ver moderno. O que eu estou falando aí, tá vendo? Muitas questões, né, muitos teólogos, olha só, vou dizer para você, até mesmo, de repente, você já deve ter caído nessa cilada, ou eu em algum momento. Que cilada que é, pastor? A cilada de tentar enxergar o apóstolo Paulo com as lupas teológicas do século XXI, com as nossas lupas modernas, com o nosso contexto de igreja, da nossa igreja, a Nova Vida, Assembleia de Deus Batista. Quase nem sempre dá para fazer isso. Não tem como enxergar com as nossas lupas. Nós temos que fazer, né, uma avaliação, um filtro, uma contextualização. Exemplo, Paulo diz a Timóteo que as mulheres devem ficar caladas na igreja. E aí? Na sua igreja, as mulheres estão caladas? Existe alguma mulher ensinando, dando aula para as crianças? Alguma irmã liderando departamento infantil? Tem alguma mulher aí que ensina? Não estou falando pastora, não. Estou falando mulheres que ensinam, exercem algum ministério. As irmãs que trazem uma palavra, que tem aí contribuído, tem ensinado as crianças, departamento infantil, líder de círculo de oração. Como você vai mandar as mulheres se calarem? Todas as mulheres estejam caladas, ninguém fale. Existe o porquê Paulo disse isso, né? E é óbvio, se você seguir as regras da hermenêutica, é um tipo de palavra que foi normativa para aquela igreja, não para a igreja do século XXI. Pelo menos esse trecho aí. As mulheres fiquem caladas na igreja. Como assim? E também, por exemplo, o cara que é contra o ministério pastoral, eu também não... Só para a gente se conversa, eu também não sou a favor do ministério pastoral, não. Mulher se ordena pastora, não. Mas muitos caras que são contra o ministério pastoral querem usar esse argumento, querem usar esse versículo, prova. Também não é. Também não se encaixa. Não tem nada a ver com o ministério pastoral. Paulo não está dizendo, Timóteo, as mulheres não podem ser pastoras, logo não quero que elas falem na igreja. É isso?
Não é isso. Então, usar esse versículo para ir contra o ministério pastoral não é honesto. Entendeu? Intelectualmente não é honesto. Então, a gente precisa ter muito cuidado para nós não cairmos em contradições. O que mais que ele diz aqui? O seu evangelho é o evangelho de Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Sua doutrina da salvação é a do homem e da mulher, sendo restaurados à imagem de Deus, no corpo de Cristo. E assim por diante. Esse contexto é vital para a compreensão certa da antropologia de Paulo. Esse esclarecimento sobre a concepção paulina do ser humano é muito importante, porque grande parte da antropologia de Paulo é inevitavelmente estranha ao nosso modo de ver moderno. A gente chegou até aqui, né? Continuando. Convém indicar o perigo que existe aqui, aproximar Paulo com nossos próprios pressupostos, igualmente não examinados, sobre como a pessoa é constituída e aplicá-los ao que Paulo diz. Né? É quase que inevitável para a maioria dos teólogos, quando se debruçam sobre a teologia paulina, eles caírem nessa falácia. Se debruçar para analisar a teologia paulina com pressupostos. Aí você vê várias leituras ou releituras de Paulo. Isso acontece também em relação a Jesus, né? Cada teólogo faz uma leitura a respeito do Jesus histórico que sai, né, figuras bizarras. Jesus socialista, né, Jesus militante da esquerda, várias loucuras. Então, a gente tem que tomar cuidado com os pressupostos. Deixar de perguntar o que significa ser um ser humano em nosso tempo impede-nos de reconhecer quão diferente e distinta era a concepção de Paulo. Deixar de perguntar o que significava ser um ser humano no pensamento de Paulo pode impedir-nos de ouvir como a sua teologia pode desafiar a nossa própria concepção. O antigo oráculo inscrito no templo de Apolo, em Delfos, que note se altum, conhece-te a ti mesmo, né? Platão, né? E a famosa máxima de Sócrates, a vida sem exame não é a vida digna de um ser humano, né? Platão escrevendo em Apologia, pode ter aplicação mais ampla do que à primeira vista parece. Maior confusão ainda trouxe o prolongado debate sobre se a antropologia de Paulo foi influenciada mais por categorias helenísticas ou por categorias judaicas e a repartição das ideias de Paulo de acordo com tal discussão. Meu Deus, é aí que até hoje, os debates estão aflorados no que diz respeito a Paulo. Paulo teria sido influenciado em sua teologia mais pelos filósofos helênicos ou pelo judaísmo? Eu particularmente aqui, eu tenho uma opinião, você deve ter a sua. Paulo era um judeu, olha só, de Tarso. Ele não era um judeu da Palestina. Já começa aí a sua formação, sua concepção já não é exata, não é igual como de um rabino nascido e criado na Palestina, para início de conversa. Tá? Ele vai defender a Torá, a Taná, né, os mandamentos, a lei? Vai, porque ele se formou em rabino, estudou a Torá. Mas é óbvio, pelo fato de ele ter sido, né, de Tarso, né, o grego ele dominava, não ter sido um judeu nascido na Palestina, é óbvio que a influência da filosofia, da retórica helênica influenciou ele, é óbvio. Então, na minha concepção, esses elementos helênicos e judaicos estão mesclados na sua teologia, né? Como disse Justino Marte, né? Justino Marte conseguia ver na filosofia grega verdades. Ele chegou a dizer que toda a verdade que nós crentes observamos no paganismo, Justino Marte, né, pai da igreja, ele chegou a dizer isso. Toda a verdade que enxergamos, percebemos que é uma verdade, embora saindo do discurso ou de uma pena de um pagão, é uma verdade de Deus. O cara chegou a dizer isso. Ó. Então,
Paulo, para a maioria dos historiadores, ele foi o verdadeiro fundador do cristianismo. E ao fundar o cristianismo, ele rompe totalmente com o judaísmo, certo? Então, funda o cristianismo de maneira direta, na cabeça dele, ele não estava formando nenhuma religião, né, nova, mas na prática sim. Rompe com o judaísmo, né? E ao mesmo tempo não está seguindo, não está obedecendo, né, nenhuma religião greco-romana, mas elementos que são verdadeiros, contidos em ambas religiões, ele traz sim. Por exemplo, muitos acreditavam que a sua ética, a ética paulina, ela se assemelhava à ética dos estoicos, dos filósofos estoicos, né? A ética das virtudes, né? Que abominava a promiscuidade, a bebedice. Os estoicos que não serviam e nem conheciam a Jesus ensinavam isso, né, na sua ética. Então, algumas pessoas vão fazer essa comparação, vão associar a ética paulina com a ética estoica. Ele conhecia a ética estoica? Conhecia, claro que conhecia. Mas, ao mesmo tempo, não significa que ele estava pregando o estoicismo. Não. Ele estava pregando a ética de Cristo, que, coincidentemente, a ética estoica tinha paralelos. Você está me entendendo? E isso é legal a gente observar isso em Paulo. O que mais aqui que ele vai dizer? Ó. Há, é verdade, uma distinção em termos gerais que tem algum mérito e valor. Isto é, em termos simplificados, enquanto o pensamento grego tendia a considerar o ser humano como constituído de partes distintas, a questão do corpo, alma e espírito, né? O pensamento hebraico via-o mais como uma pessoa total, existindo em dimensões diferentes. Por exemplo, naquela passagem de 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz que o Senhor iria nos santificar, nos preservar, né? Corpo, alma e espírito. Alguns veem ali a influência helênica na teologia de Paulo. É um homem tripartite, né, constituído de corpo, alma e espírito. De fato, não é a antropologia judaica, mas grega, vai vendo. Poderíamos dizer que era mais caracteristicamente grego conceber a pessoa humana partitivamente, enquanto era mais caracteristicamente hebraico concebê-la aspectivamente. Isto é, falamos de uma escola que tem um ginásio, o ginásio é parte da escola, mas dizemos, eu sou brasileiro, minha brasilidade é um aspecto de todo o meu ser. Todavia, não é fácil compreender adequadamente a complexidade e a diversidade da evolução do debate na filosofia grega sobre física com essas distinções. E a influência do pensamento helenístico, particularmente sobre o judaísmo da diáspora, de qualquer maneira diminui a distinção, como constantemente demonstra Philon. Você quer ver? Você quer um filósofo que escrevia, que falava grego, filho de Alexandria, um judeu, filósofo, com uma influência violenta do helenismo? Tanto é que ele interpretava a lei, né, de maneira totalmente alegorizada. Né? Os judeus da diáspora, da dispersão, os judeus que não eram da Palestina, é verdade, não tem como negar. Teve influência sim do helenismo, só que eu volto a dizer, nem tudo que o helenismo ensinava, sua ética, embora procedessem de pagãos, não significava necessariamente que não fossem verdade. Entendeu? Por exemplo, o Hades, a questão do Hades, faz parte da mitologia grega, não é isso? O Hades, inicialmente, referia-se ao deus do mundo dos mortos. Posteriormente, com o passar dos séculos, o Hades passou a designar o próprio lugar para onde as almas iriam. Os espíritos, os espectros iriam, após morte biológica, né? Bem, o Novo Testamento tem a palavra Hades. O cristianismo toma por empréstimo um termo que era usado, um termo que era utilizado na mitologia grega. E aí? O que eu vejo no cristianismo, colocando os pingos nos is acerca dessa doutrina, é que a mitologia grega não ensinava o Hades como um lugar
com chamas de fogo. Chamas eternas para punir o homem mau, o pecador. Já o Novo Testamento traz esse elemento. O que o Novo Testamento está dizendo? Sim, o que os gregos ensinavam na sua mitologia, em parte é verdade. Sim, existe um lugar chamado Hades. É como se o cristianismo estivesse dizendo isso. Sim, existe um lugar chamado Hades, para onde vão os mortos. Porém, existem essas coisas a mais aqui. Esta é a verdade verdadeira. A mitologia grega enxergou na existência de um mundo dos mortos apenas parte da verdade. E o cristianismo nos trouxe. O cristianismo nos trouxe toda a verdade. Né? No uso efetivo, a coincidência entre as escrituras e escolas particulares estende-se através de todo o espectro. O próprio Paulo, como homem que viveu nos dois mundos, até certo ponto está dividido sobre o assim chamado divisor de águas. Por exemplo, poucos contestariam que o uso que Paulo faz da psique, termo grego para alma, está em continuidade direta com o hebraico nefesh, né? É traduzido por alma, né? O termo nefesh, termo hebraico. E o mesmo se pode dizer de sarx, que no grego é carne, e pneuma, espírito. Ao mesmo tempo, é sabido que soma, a palavra soma, que quer dizer corpo, não tem equivalente direto em hebraico. E que nous, que é a palavra mente no grego, Paulo utiliza, é conceito muito mais caracteristicamente grego que hebraico. Questão da mente. São termos explorados pela filosofia helênica e que a antropologia hebraica não usava a expressão mente, usava o termo coração, né? A palavra coração, quando queria falar sobre o homem interior e tal. Interessante isso, né? Essa antropologia grega e hebraica traçando esses paralelos, né? E que Paulo toma o conceito de sinédeses, consciências, do uso grego. Então são termos que Paulo usa, ó, corpo, alma, espírito, mente, consciência, né, que os gregos também abordavam. O que é determinado para nós é a maneira como Paulo os empregou, qualquer seja a sua origem. Ou ainda, poderíamos começar pela famosa observação de Bultmann, Rudolf Bultmann, o teólogo alemão, que por corpo, Paulo quer dizer a nossa pessoa inteira. O homem não tem um soma, ele é soma. Interessante, né? Segundo esse conceito de Bultmann, né? Então havia entre os teólogos alemães essa discussão. O homem tem um corpo ou ele é corpo? Ernest Koselmann, que também foi um teólogo contemporâneo de Bultmann, trocava aí, ensinava também, né? Ensinava também essa questão que Bultmann vai desenvolver na sua teologia do Novo Testamento, que tem em português também, né? Já tem um vídeo também aqui sobre essa obra aqui no canal. No contexto, pode-se ler isso facilmente como uma afirmação da influência hebraica contra o uso mais tipicamente grego. Mas é bem conhecido que no uso grego, frequentemente, e desde tempos muito antigos, soma, corpo no grego, pode significar a pessoa inteira ou funcionar como pronome reflexivo. Então tem essa ideia. O homem na sua totalidade, que é muito mais visto, observado na antropologia hebraica. Quando a antropologia hebraica vai falar, saíram tantas almas, seguiram do Egito para Canaã, tantas almas, filhos de Jacó. E 70 almas acompanharam Jacó e tal. Tantas almas estavam presentes ali. Alma, quando o hebreu fala isso, ele não está pensando num ser imaterial como o grego, como nós, evangélicos do século XXI. Ele chama de nefesh, alma, o ser, o homem por inteiro. Alma poderia ser sinônimo ali, o nefesh, de pessoa, em sua totalidade, corpo, espírito, consciência, coração. Né? Portanto, em vez de jogar a influência hebraica e grega uma contra outra, ou gastar tempo procurando paralelos particulares no pensamento grego ou no hebraico, como se isso pudesse explicar plenamente a antropologia paulina, o método mais promissor é procurar a coerência do pensamento de Paulo em si mesmo e apenas chamar a atenção para pontos de influência possível.
quando estes forem relevantes para a nossa compreensão de Paulo. Começaremos tentando esclarecer a força dos dois principais termos antropológicos de Paulo, que é soma, corpo, e sarx, carne. E aí esse tema é muito legal. Só que a gente vai ver isso só no próximo vídeo. Tá certo? Deus abençoe, dê o like, comente, compartilhe e até a próxima.